É série Coapá, depoimentos, entrevista Luiz Vieira. Obrigado por estar aqui com a gente, Luiz. A gente tem procurado trazer as pessoas do país todo, né? Mas é muito difícil. Você estar aqui com a gente realmente é um momento muito importante para todos nós. Então, fica livre, a gente vai fazer umas perguntas e você vai falando. E se quiser acrescentar, completar, etc., tudo bem. Então, primeira questão, como foi sua formação? Você faz arquitetura paisagística nos Estados Unidos. Fala um pouco disso. Como é que foi a sua, como você foi e como você voltou para o Brasil? Bom, eu quero agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui, o convite de vocês para estar aqui, e a oportunidade de ter esse bate-papo com vocês. Uma gozada que eu fui para os Estados Unidos em 1976, né, que eu tinha começado a arquitetura em Recife na Federal, eu estava no segundo ano. A oportunidade que eu tive com meu pai foi estudar fazer um doutorado lá, né? E chegando lá, na escola em Athens, na Universidade de Geórgia, tinha o curso de arquitetura paisagística, né? Aí eu tinha o curso de arquitetura em Atlanta, e aí no caso eu eu estou aqui, vou fazer algumas cadeiras em arquitetura paisagística, depois eu vou para Atlanta para estudar arquitetura. Mas aí eu comecei a estudar arquitetura paisagística e realmente gostei e entusiasmei muito com a profissão, né? Era uma coisa que no Brasil, como profissão de arquitetura paisagística, não era uma coisa divulgada, não tinha nem escola, nada, né? E então eu resolvi terminar a arquitetura paisagística lá. Depois, né, aí no tempo meus pais voltaram, eu continuei lá, terminei a arquitetura, depois trabalhei mais 2 anos, né, em Atlanta, no Instituto Lobman Reed & Associates, né, e depois voltei para o Brasil, né. Você trabalhou em arquitetura paisagística ou arquitetura lá? Arquitetura paisagística, porque inclusive nos Estados Unidos, quando você se forma na Universidade Americana, eles permitem você trabalhar como arquiteto por 1 ano e meio ou 2 anos para ter experiência profissional. Eu trabalhei realmente como arquiteto, ganhando salário, tudo, né, aquela coisa, me mantive lá um tempo. Aí quando acabou esse período, eu tinha que ou aplicar para ficar nos Estados Unidos ou voltar para o Brasil, né? Então eu optei para voltar para o Brasil mesmo. Fala um pouco do curso de arquitetura paisagística que você fez lá. Como é que foi o curso? O que você aprendeu lá? Fala como é que era a estrutura. O curso, né, eu fiz o curso de graduação, né, de arquitetura paisagística, que são 5 anos o curso, né, e lá nos Estados Unidos é dividido em trimestre, né, como vocês sabem, primavera, né, eu chamo quarta, né, a estação da primavera, a estação do verão, a estação do outono e a estação do inverno. Você estuda essas estações e cada estação dessa eles dão 3 disciplinas, né, na universidade. Então, uma disciplina ligada a estudo, a projeto, e 2 disciplinas teóricas. Então, é mais ou menos essa a estrutura do curso. Você nunca tem mais de uma disciplina de projetos, né? E a disciplina de projetos, normalmente, pega um professor para uma média de 12, 15 alunos, e a parte teórica é um professor para uma classe maior, de 50 alunos ou 60, tal, que é a parte teórica, né? Então você passa aí do básico até vai aumentando o programa, vai até a parte do trabalho de graduação, né? Também é exigido você fazer um estágio como parte do currículo, né? No escritório. E é um aprendizado, né? Muito sério, né? Muito bom, né? A estrutura de ensino lá é incrível. Qual foi o seu trabalho de graduação? Foi tipo um condomínio, né? Foi uma área de condomínio residencial, numa área lá em Athens. Né? E algum trabalho que marcou você lá, Luiz, no curso, assim, que você lembra, que te ajudou aqui depois? O que te ajudou o curso, no fim? Como te preparou para depois trabalhar com paisagismo aqui? Bom, esse trabalho de graduação, né, foi o Riverbend East Community. A gente foi premiado, a gente teve uma premiação de honra ao mérito no ensino de arquitetura paisagística, né, pela Associação Americana de Arquitetura Paisagística, ASLA, né?
Então nós tivemos essa premiação e foi legal porque abriu um certo caminho, né? Até para pegar esse primeiro trabalho no escritório lá do americano, que era o Lobman Reed and Associates, era um escritório em Atlanta. Na época era um escritório assim, médio ou pequeno porte para o padrão americano, tinha uns 12 arquitetos paisagistas, né? Mas a gente teve vários trabalhos, né? Lá, eu participei de vários trabalhos no começo, e depois no segundo ano nós participamos fomos coordenador de um pequeno projeto que foi um centrinho comercial ao redor de um lago e tal. Eu coordenei esse projeto com o Bill Lobman e foi uma experiência muito interessante. Eu vi também a obra, né? A gente participou da obra, do acompanhamento da obra e tal. Esse projeto também foi premiado lá na Geórgia. Então foi legal e foi uma experiência profissional incrível esse tempo lá. No escritório, né? Atuando profissionalmente, né? Eu também ia ver acompanhando outras obras de outros colegas arquitetos e tal. Nesse curso que você fez de arquitetura paisagística, eu tenho conhecimento de alguns outros cursos norte-americanos, onde há um biênio inicial que é para todos os cursos, arquitetura paisagística e urbanismo. No seu caso não foi assim, era um curso de arquitetura paisagística, mas você não teve nenhum ano que era, digamos, básico para essas três disciplinas. Não, porque lá na Universidade da Geórgia você tem só a escola de arquitetura paisagística. Não tem arquitetura. Eu acho que isso acontece às vezes quando você tem arquitetura e arquitetura paisagística juntas, né? Você faz um básico e bifurca. Lá não. E a Universidade de Geórgia é uma universidade assim muito, sabe, nos Estados Unidos, né? Cada universidade tem um certo direcionamento, né? Pensilvânia tem um planejamento ambiental, né? Aquele chamado de McHarg. E a Universidade de Geórgia é muito ligada em projetos, né? Vamos dizer assim, projetos, design, essa parte de projetos. É uma das características lá da escola. E até aqui, eu acho, no curso agora, veio um professor da Universidade de Geórgia, não foi? O Daryl Morrison. Morrison, não é isso? Ele está aí, vem ensinar aqui também. Então, aí tem um programa, pelo menos na minha época, era um programa de 5 anos, e eu não sei hoje como é que está, né? Já faz um tempinho. Mas aí hoje ele já tem também mestrado, doutorado, cresceu bastante a escola, não é? E quando você veio para o Brasil, acabou a arquitetura ou você acabou lá mesmo? Você fez arquitetura também? Aí depois do Brasil, aí eu revalidei o diploma no Fundão, né, na Federal do Rio, naquele curso de composição paisagística da Escola de Belas Artes, né? Na época até o Gadeira, né, o professor Gadeira estava lá no Rio, mas foi em 84, 85, por aí, e aí eles revalidaram o diploma. Eu cursei algumas cadeiras lá em arquitetura também, História da Arquitetura do Brasil e tal. E foi a época quando eu tive também, através do Bossó e da Janete Costa, a gente teve começando a fazer alguns trabalhos com o Burle Marx lá, em Recife, né? Foi uma experiência muito boa também, eu passei essa época no Rio, uns 6 meses, mais ou menos, 8, né? E aí foi revalidado na Federal do Rio em composição paisagística, só que composição paisagística você não pode ter o CREA, né? Aí depois, quando eu voltei para Recife, eu me reintegrei na Universidade de Arquitetura e terminei o curso de Arquitetura. Mas me formei para poder ter o CREA, né, de arquiteto. E tinha paisagismo no seu curso de arquitetura na Federal? Quando eu fiz, não tinha o paisagismo assim, oficial. Tinha uma professora que ensinava, mas não chegava nem a ser o nome da disciplina de paisagismo, né? Hoje já tem. E ensinava o quê? O que ela dava? Era um paisagismo, mas não acho que era uma cadeira de planejamento que informalmente se ensinava um pouco de paisagismo, né? E aí você começou a trabalhar com paisagismo quando no Brasil? Como é que você começou? Bom, aí no Brasil, nós voltamos em 83, um amigo me apresentou o arquiteto Bossói, né, Cássio Gil Bossói. Aí na época ele viu o trabalho que a gente fazia lá, tal, aí convidou para participar de um concurso, de uma licitação de um parque lá em Recife, né, pela FIDEM, que é a Fundação de Desenvolvimento Metropolitano,
que era um projeto financiado pelo Banco Mundial. E aí ele chamou para montar uma equipe junto com o Roberto Burle Marx, né? Eu fiquei como coordenador de projeto, e aí a gente ganhou essa licitação, né? Foi através de metodologia, equipe técnica, preço, aquelas coisas. E aí fizemos esse parque, foi o Parque Urbano do Curado, era um parque em torno de 10 hectares. Ali onde tem a estação rodoviária do Recife, na frente, que tem um lago, né? Mas aí foi todo pronto esse projeto, a nível de detalhamento, de cálculo estrutural, de plantio, todo um projeto executivo, mas para licitação, mas que depois foi engavetado, até hoje está na gaveta lá, né? Nunca fizeram nada, mas também foi uma experiência incrível, que foi esse primeiro trabalho que eu fiz com o Burle Marx, nesse projeto, né? Que a gente ia aqui no Rio, trabalhava com ele, voltava e tal. E eu tinha conhecido também Burle Marx na universidade, lá na Geórgia, quando ele foi fazer uma palestra lá. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá também, né? Quando era estudante. E você chegou a fazer algum outro trabalho com o Burle Marx, além desse parque no Recife? Aí fizemos esse parque, depois fizemos outro parque, através também do Bossóico, era o parque que chamaram Memorial Arco Verde, né? Que é um parque que tem grande, mas que também é um parque bem complicado, que na época foi feito só um trecho de 20 hectares, o projeto Burle Marx, e depois, isso foi em 86, aí depois, pela politicagem, veio outro governador, aí botou outro paisagista lá para fazer um parque de 80 hectares maior, e esse trabalho de Burle Marx que ele tinha feito, né, o parque que a gente tinha feito em Burle Marx, ele não levou em consideração e projetou outra coisa em cima. Então foi uma grande... Aí começou o movimento do IAB, né, dos arquitetos, do Bossói e tal, para que o paisagista fizesse o resto do parque lá, do outro jeito, e deixasse essa área do Burle Marx para recuperar o projeto inicial. E depois de muita debate, jornal, tal, a gente conseguiu que o governador e o secretário voltassem atrás e mantivessem o projeto do Burle Marx, né? E o paisagista fez uma parte do outro parque lá, por sorte não fez tudo, né? Foi só um pedacinho, a área do parque lá ainda continua, né? Então foi esses dois projetos de parque, mais outro trabalho menor que a gente fez, né? E o projeto aquele trecho que vocês fizeram, está mais ou menos parecido com vocês fizeram ou está diferente? Tá, aí ele foi feito, implementado o projeto parcialmente, né, nessa época acho que foi em 92, por aí, 91, alguma coisa assim. Mas, infelizmente, foi uma obra meio política, então foi feito, não foi terminada como deveria, a parte de plantio não foi plantada como deveria, então foi parcialmente plantado, né, mas a parte de vegetação não foi feita. Então hoje ele está lá meio capenga, mas pelo menos foi feita uma parte, pode ser recuperada a qualquer época, né? De procurar implementar mais esse parque lá. Bom, falar um pouco das suas experiências profissionais, a gente queria que você citasse algumas experiências significativas, tanto na esfera privada como na esfera pública, além desses, você já citou, esses parques privados que plantados parcialmente ou inteiros, mas citar mais experiências significativas para você e como essas experiências foram influenciando o rumo do seu trabalho nessa evolução desde que você começou até aqui. Certo, Bom, a gente tem tido experiência no setor público, né? Infelizmente é muito difícil, né? Você vê, esse parque, a gente fez trabalho desse parque, não foi executado, o Parque Urbano do Curado, né? Com o Burle Marx fez, o outro parque foi parcialmente executado, porque faltou dinheiro, então, aquela confusão de licitação, né? A parte de praças e espaços públicos, normalmente os arquitetos da prefeitura fazem, nunca tem aquela preocupação de procurar abrir concurso e tal, fazer outros trabalhos maiores. Então, essa parte pública, infelizmente, a gente tem atuado pouco, no sentido de executar obras, né? A gente até uma praça que a gente fez, que era até saiu no CD, aquela praça que chama Imperial Suite, que é um triângulo assim no terreno, né? Mas ele foi um hotel que fez, e metade da praça era pública, mas o hotel que fez, então a gente conseguiu fazer um projeto que dá a impressão que é do hotel, mas metade da praça é pública, e teve todo
um trabalho, mas o hotel fez e mantém esse espaço público. Então, infelizmente, a parte pública não tem tido muito retorno, né, nem campo, infelizmente. Né, e como é que você começou? Os primeiros projetos foram meio públicos, né, para o Comuna Marx, etc. E depois, como é que você começou a trabalhar com paisagismo e em quê? Jardins residenciais, prédios, como é que foi? A gente começou a fazer alguns jardins residenciais, né, de casas e tal. Trabalhando com os arquitetos. Aí vinha arquitetos que indicavam você para fazer, a Janete Costa indicou muitos trabalhos, os clientes dela, a gente fez um trabalho em Portugal indicado pela Janete Costa, outros trabalhos com Boa Sói, e aí foi né, criando um produto, foi crescendo e aí a escala vai aumentando, né, com o tempo e tal, o trabalho. Né, os primeiros foram residências ou foram prédios de apartamentos? Residências, basicamente. Gozado aqui também, os prédios de apartamentos, muito poucos apartamentos, né? Apesar de ter muitos apartamentos lá em Recife, mas não tem ainda a preocupação da qualidade de jardim lá. Então o jardim é muito feito assim, bota aí 1.000 metros quadrados de jardim ou 500 metros quadrados de jardim, chama qualquer um o cara que executa o jardim vai lá entendeu? Tá um caminhão cheio de planta e tal. Então a gente tem feito poucos prédios por causa ainda um pouco dessa mentalidade do lá. Mas você tem conseguido fazer alguns prédios? Alguns, E só em Recife, ou nas outras capitais do Nordeste também, ou por todo o país? Como é essa distribuição pelo país? Não, por exemplo, eu vejo aqui que os prédios aqui no Rio e São Paulo fazem muitos prédios de paisagismo, né? Nós temos um mercado grande aqui para os paisagistas locais em prédios, né? Porque a venda do prédio, né, às vezes você até vê no jornal o paisagista, né, às vezes aparece muito o Abud e tal, os outros paisagistas, né, como um elemento de marketing de venda. Né. Lá em Recife não tem essa preocupação ainda. Então, são poucos empreendimentos que eles se preocupam com isso. E que tipo de empreendimento é que faz? Quando é um empreendimento maior, um condomínio, um flat, aí quando o pessoal se preocupa mais em ter um trabalho de arquitetura paisagística maior, né? E usa o arquiteto paisagista como elemento de marketing de venda também. Você acha que isso o que acontece aqui em São Paulo, no Rio, onde o paisagismo foi alçado a esse valor de venda, que hoje é muito importante aqui, a gente até já discutiu bastante nas entrevistas, você acha que isso vai acontecer no Recife, possivelmente? Ou não dá para falar isso ainda, tem que esperar um pouco? Eu acho que vai, né? Com o tempo, acho que sempre vai aprimorando mais, né? O pessoal vai começar a dar valor mais a um jardim, a um conceito, a um jardim elaborado. Mas é gozado que o marketing, por exemplo, isso flutua muito. Algum tempo atrás você tinha vezes prédios em que, vamos dizer, algumas construtoras grandes lá botavam o nome do arquiteto, né? Esse prédio foi projetado fulano de tal, o Boa Sói, Pontual e tal. E hoje em dia, essas mesmas construtoras, né, ela faz o prédio, mas não está mais botando o nome dos arquitetos. Entendeu? Então é como se o arquiteto já não era mais importante para aquele marketing de venda, ou talvez a construtora queira se livrar de ter que pagar um bom arquiteto para fazer o projeto, entendeu? Então certas propagandas que tinha, ele já nem bota mais, nenhum arquiteto bota mais. Imagina o paisagista, né? Como é que é. Eu estou perguntando isso porque a última vez que eu estive no Recife, eu fui visitar a Praça de Casa Forte, e lá em volta, que é um bairro valorizado, estavam surgindo umas 4 ou 5 torres de alto padrão muito altas. Ou seja, o espaço público, o jardim público e também o privado ainda já são objetos de atração, de valorização de imóveis. Então, é possível que no futuro próximo tudo isso vá para dentro do jardim privado. E cada vez mais essa valoração do jardim venha a ocorrer, e as construtoras logo percebem o que é importante para a venda, que é o que as interessa, é vender rápido o empreendimento. Esse é o sentimento que você tem, que isso vai... Eu acredito que sim. A gente conseguiu alguns projetos mais especiais, o pessoal contrata, quer pagar um projeto e tal, mas normalmente não. O que são esses projetos especiais? São projetos maiores, com muitos equipamentos, piscinas, etc., que tem aqui? Às vezes maiores. Agora mesmo tem um projeto lá da construtora grande que pegou um jardim
que era uma casa, num hectare, não é? E eles, era uma casa que tinha um projeto de arquitetura e tinha um jardim de Burle Marx original, mas o pessoal derrubou tudo, derrubou a casa, derrubou tudo, dividiu o terreno em 3 lotes para fazer 3 blocos, né? Que ele não tem aquela, também esse mercado, né, de condomínios que tem aqui em São Paulo, senão você cria torres, que é uma área comum, né? Que está sendo muito feito aqui em São Paulo. Lá eles preferem pegar um terreno grande e dividir, né? Então faz 3 torres com uma piscininha pequenininha e tal. E na época eles me chamaram que tinha sido o Brasil Burle Marx, eu digo, olha, mas não existe mais nada de Burle Marx aqui. Vocês acabaram o Brasil Burle Marx, dividiram em 4. Eu digo que a gente pode fazer agora é tentar fazer um projeto que tenha alguma, né, alguma homenagem a Burle Marx, alguma coisa assim, mas, entendeu? E eles tiram a vegetação toda também? Bom, deixaram só as árvores na área, né, que deu para deixar, mas não tinha mais nada de projeto dele. Então, uma coisa assim, né? Outros que era numa área que tinha uma casa histórica, no Castelinho eles queriam fazer um jardim diferenciado, aí chama, sabe? Porque às vezes tem problema de aprovação e tal, mas no geral é mais... O pessoal não quer pagar projeto, nada. Né? Mas eu acho que vai chegar lá, né, com o tempo. Mas eu tinha a impressão que o teu trabalho era muito resorts em outras capitais também, Natal, Fortaleza... Recife é a tua base e há trabalhos nessas outras cidades ou não? A gente tem uma história em Recife, mas a gente tem trabalhado muito no Nordeste, né? Tem feito alguns trabalhos, somente nessa área de maior, de hotelaria e tal. Né? Então, a gente fez trabalho em Natal, na Paraíba, fez Natal em Maceió, né? Em Salvador. Já fazendo trabalho no Piauí, em alguns estados. Estou fazendo agora um hotel em Angra dos Reis, né, o hotel Porto Belo. Né. E o que pedem para você nesses projetos? Qual é a demanda? Eles chegam e te procuram... O que eles pedem? Uma coisa mais tropical? O que eles querem, o projeto? O que eles te pedem, na verdade? Porque a hotelaria hoje em dia é uma coisa que vamos dizer assim, uma certa área, que às vezes tem um certo preconceito, né, de que é a área de hotelaria. Eu mesmo tenho meu sócio, o Alexandre, um dos meus sócios, ele disse que, hotel, não gosta muito de fazer hotel, prefere fazer espaço público e tal, né. Ele até fez um doutorado agora em Barcelona, o Alexandre, mas a hotelaria eu acho uma coisa incrível porque é uma indústria, né? Ela hoje, economicamente, é um negócio fantástico, principalmente para o Nordeste. Então, você tem um potencial de trabalhar com a natureza, né? E preservar ao máximo a paisagem, né, do possível. E isso gera emprego, gera uma série de coisas. Né? Então, a gente, eu acho, para mim, é importantíssimo esse lado, porque... e hoje até os próprios clientes do hotel já estão abrindo um pouco a mentalidade, né? de respeitar alguma coisa, as dunas, as coisas. Olha, mas, que é a visão normal do pessoal, ele vê uma duna, vê aquela vegetação de praias, esse é mato, por ele arrasa tudo, então bota um muro de arrimo, tal, aquela coisa. Então, hoje a gente já está conseguindo dar um recuo, se preservar aquilo como elemento de venda, areia da praia, o coqueiro, né? Então, assim, a responsabilidade dele, alguns clientes pedem alguma coisa a mais, eu tenho alguma visão, outros não, outros esperam que você direcione mais a coisa, né? Cada caso é um caso diferente, né? Você tem alguma margem de discussão? O projeto de arquitetura vem pronto ou você consegue discutir junto com eles, nos hotéis ou nos prédios? Como é que é? Pois é, aí hoje em dia, né, depois dessa atuação que a gente tem, essa batalha de trabalhar com arquitetura paisagística, hoje estão muitos arquitetos que a gente trabalha, a gente começa a trabalhar desde o início do projeto, né? Então, em alguns casos, em alguns hotéis, por exemplo, o Nanai, a gente locou todos os bangalôs, entendeu? Locou. Então, foi uma coisa muito que o paisagismo até foi direcionando a coisa, né? A arquitetura paisagística foi direcionando. E outros trabalhos que a gente tem feito, São Viu, a gente trabalhou com o arquiteto também, a alocação dos blocos, com ele, discutindo espaços e tal.
Então já tem essa visão hoje, eles não, né? Ainda alguns arquitetos ainda fazem, mas aquela visão não, você bota, o arquiteto bota os blocos e o paisagismo fica só para aquela areia que ficou, restou ali. Isso, o pessoal, os próprios arquitetos já estão mudando um pouco com isso, ou pelo menos querem discutir com o arquiteto paisagista a melhor opção de como resolver aquele, né, um hotel, um resort, um condomínio, né? Que aí começa, né, porque essa escala é uma escala meio, né, diferente de trabalho, o pessoal também, os arquitetos não sabem lidar muito com toda essa problemática natural, e é importantíssimo trabalhar com arquiteto paisagista em conjunto, né. E como é que começou a trabalhar com os hotéis? Como é que foi o primeiro trabalho? Fala pra gente um pouco desse primeiro trabalho. Qual deles? Olha, Faz muito tempo? Faz. O primeiro projeto que a gente fez foi, eu acho que, deixa eu ver, em torno de 85, por aí, foi um hotel em Aracaju, que foi o Parque da Costeira, Parque dos Coqueiros, né? Parque dos Coqueiros, perdão. Em Aracaju, que é um hotel até que foi um projeto do Gasperini. E ele estava fazendo esse projeto lá em Aracaju. E até foi através da Janete Costa que me indicou fazer esse trabalho lá do paisagismo. Mas ainda era aquela visão, né, nessa época, que o paisagismo era só a vegetação. E realmente foi só a vegetação que a gente fez, um trabalho mais com vegetação, né? E enquanto que a gente vê que não é isso, então foi um trabalho que foi feito, executado e tal, mas praticamente os arquitetos fizeram tudo, as piscinas, só a gente fez só a parte de plantio, né? Mas o primeiro hotel assim, que a gente conseguiu já trabalhar mesmo com o escopo da arquitetura paisagística, o escopo da piscina, foi em 88, por aí, foi um hotel pequeno lá em Recife, Maria Farinha, né, que um arquiteto goiano que faz muito trabalho de hotelaria me convidou para fazer esse trabalho com ele. E então nós fizemos esse Hotel Amoaras e fizemos, foi até publicado, saiu na U já e tal. Aí fizemos toda a parte externa, detalhamento, piscina, estacionamento, chegada, deck, tudo. E aí o pessoal começou a ver o resultado do trabalho, né, do arquiteto paisagista. Da importância dos arquitetos viram, porque até tinha arquiteto que eu trabalho hoje com eles, que na época eles diziam assim, olha, quem tem que fazer a piscina é o arquiteto, não é o paisagista só para botar as plantinhas, só aquela coisa. E hoje eles já não, realmente um hotel, uma coisa assim, condomínio, aí eles já sabem que a gente já trabalha essa outra parte toda externa, né? E tem algum vício de programa? Sim, a gente às vezes comenta aqui com o pessoal que faz essas entrevistas, e tem lá nos condomínios de apartamento, tem uns vícios de programa. Então é o bangalô da massagem, é a fonte etc. Eu não sei se tem alguma coisa assim que sempre te pedem, que às vezes você não concorda, mas que de certa forma você tem que fazer, porque é uma solicitação direta. Para completar a pergunta, falar um pouco das piscinas, porque a gente tem a impressão que elas cresceram, elas se tornaram as estrelas dos resorts, e em que momento foi que elas se tornaram mais importantes do que até os quartos? Veja bem, bom, respondendo aqui é o gazebo, né? Tem o gazebo do gourmet, né? Essas coisas todas, né? Às vezes o cliente tem essas coisas, né? Você tem que atender à medida do possível, né? Às vezes essa fantasia do cliente, né? Mas você também, né, tenta direcionar um pouco, né, para um resultado, né, que você acha que deve ter. E até mostrar a ele que, olha, isso aqui é excesso, não precisa e tal. Agora, a coisa da piscina é gozada porque nós fizemos, né, para começar a fazer esse hotel, várias pesquisas, né, pesquisamos em vários hotéis, até desde a época da Tailândia, né, que a gente teve lá, naquele congresso, e em Bali, depois em Cancún, e nas Bahamas, e outros hotéis. A gente fez muita pesquisa em resorts antes de fazer um hotel maior, num porte maior, né? O Amoaras é pequenininho, depois o São Miguel já foi uma parte maior, foi 6 hectares de terreno, 200 apartamentos. E aí a gente, nessas pesquisas, começou a valer muito, né? A parte
de qual a imagem do paisagismo nesse resort. Isso se perguntou, não vai ficar mais importante do que o quarto. Mas, veja bem, no fim tudo é importante, né? A arquitetura é tão importante como o paisagismo no resort, como o serviço, né? Um resort tem que funcionar nesses 3 aspectos. Serviço, arquitetura, paisagismo. Mas como é resort, né? O resort então passa a dizer o quê? Você quer ter o uso da área externa, né? Você sai de São Paulo de um apartamento, vai para lá, você quer passar o menos tempo possível no apartamento do hotel, não é isso? Então o resort tem que ser, a primeira ideia é o quê? O resort vai pegar você de manhã e você só vai ter vontade de ir para o quarto de noite, ou para tirar uma siesta depois do almoço, né? Então, por isso que você tem aí uma série de piscinas, porque a piscina ela passa a ter, são grandes, mas ela, tanto para atender o número às vezes você chega a ter 1.000 pessoas ali, né, 2.000 pessoas na piscina, então ela precisa ter muitos ambientes, muitas coisas, até você vai um dia para um lugar, vai um dia para o outro, vai um dia para o outro, vai um dia para a praia, fica aquilo ali, né? E outros equipamentos de lazer, que vai espalhando no hotel, né, aquelas coisas, né, tem hotel que é arco e flecha, outro que é mini golf, outro que é não sei o quê. E esse programa vai sendo montado e tal, né? Mas aí é fundamental porque o que você vive no resort é essa parte externa, né? Que é importantíssimo. De equipamentos esportivos, você falou arco e flecha, mini golf, tem quadras, tênis, né? tênis, paddle, tudo. Pelo menos um tênis, né? Ou 2, uma pelada, se der, aí depende também do terreno, né? Mas sempre tem esse equipamento esportivo, está sempre também presente. Mesmo nos condomínios urbanos, como são os equipamentos? O condomínio urbano eles sempre botam como elemento de venda, né? Uma quadra de tênis, uma quadra de polivalente, mesmo que seja desse tamanho, cara. E condomínio urbano, de prédio de apartamento, você conseguiu... Já tem alguns que deixam de ser uma coisa muito simples, de ser mais sofisticado. Tem um espaço livre mais generoso, você tem trabalhado com isso ou ainda está muito restrito os trabalhos? Não, porque, como eu falei, em Recife, né, não tem esse mercado de condomínios assim como você tem aqui em São Paulo. Eu nunca vi, pelo menos no Nordeste, esse tipo de condomínio. Como você tem aqui, que você pega um terreno grande, né, e cria várias torres, não é isso? Uhum. E cria essa grande, cria essa grande área, né, que bota espaço, gourmet, não sei o quê, piscina e tal. Porque lá o pessoal prefere dividir o terreno e construir um prédio e botar uma piscina desse tamanho. E condomínio horizontal você tem feito? Sim, condomínio horizontal, mas mais fora da cidade, mais na praia. Na praia? Área de praia, né? A gente faz. Que tipo de programa, mais ou menos, que te pedem? Normalmente é isso, área esportiva, uma quadra, outra, jardins área de jardins, de piscina, não é? Estacionamento, uma área de estar, praça, acesso à praia, essas coisas assim. E tem conseguido implantar razoavelmente? Tem conseguido um projeto executado em geral? Tem conseguido bons resultados, né, com a execução, né? O pessoal está... algumas coisas interessantes. Fala de algum que você acha muito interessante. Nós tivemos agora que é o Nanai Residência, que é um condomínio que ficou pronto há 1 ano mais ou menos. Foi a primeira etapa, que ele está crescendo e é uma coisa interessante que são bangalôs e blocos de apartamentos. E a gente bolou lá que assim, o térreo, você tinha uma descida do térreo, uma escadinha que passava até um pequeno deck semi-privativo, depois uma piscina e aí normalmente no prédio o térreo é menos desvalorizado, né? Porque você quer ficar mais alto que a na vista. Isso aí ficou legal porque o térreo ficou muito valorizado, você desce do terraço e fica naquela areazinha da piscina. E principalmente para criança, né? Então ficou legal. E da maneira como foi feito os blocos de apartamentos, e também a gente trabalhou junto com o arquiteto essa distribuição. E a piscina dividida em vários ambientes, né, que vai dividindo aquela coisa, e ficou um resultado gostoso, o pessoal está satisfeito. Né, e onde é esse projeto? Ele fica em Muro Alto, perto de Porto de Galinhas, fica junto do Nanai, né, do Hotel Nanai. Mas na cidade, no Nordeste, ainda não está o mercado de condomínios horizontais, de residência? Não? Tem, mas muito pouco. Ainda é pouco? Fizeram agora em Casa Forte,
mais pouca área de lazer, eu não participei, mas aquela coisa de fazer as casas, no fim a piscina fica a área é uma coisa muito restrita, muito pequenininha, né, piscina e tal. E agora estamos trabalhando num projeto, numa outra área assim, mais em Recife, mas numa área mais de sítio, de chácaras, né? Aí a gente está tentando aprovar para fazer um condomínio horizontal nessa área. Eu fui aprovado na prefeitura tal, de casas, mas casas para morar mesmo, né? Que porte? 100, 200? Lá são, acho que acho que umas 60 unidades mais ou menos, não é muito grande não. É uma área pequena, uns 3 hectares, acho que nem chega a 60 talvez, talvez 40, eu não me lembro exatamente. Bom, tem uma pergunta aqui sobre a mudança no programa da solicitação nos projetos parasitas nos últimos 20 anos, relacionado aos condomínios verticais. A gente, por exemplo, já chegou à conclusão que em Recife isso não acontece ainda. Então você tem alguma mudança no programa, por exemplo, do jardim residencial? Você tem uma experiência que você está fazendo, ou no setor hoteleiro? Nos últimos 20 anos mudou alguma coisa nesse programa? O que mudou? Ou está sendo formado ainda alguma coisa? Eu acho que sempre está mudando, né? Sempre está evoluindo, né? Tá sempre... Até a gente também evolui, né? Vai trabalhando nos projetos e vai até acrescentando coisas que às vezes o cliente nem espera, né? Mas eu acho que mudou. Também projetos residenciais não faz muito. É mais residência em praia. Acho que até Recife hoje em dia o pessoal está indo morar mais em prédios. Quem tem casa está trocando em área construída em prédio e tal. Então, mas nós fazemos alguns trabalhos e no caso, né, de casas, de praias, você já vê uma certa preocupação com irrigação, no sistema de irrigação no jardim. O pessoal já está aceitando mais hoje em dia, que 20 anos atrás ninguém queria, né? Algumas áreas de lazer, jardins protegidos do vento, alguma área de criança, criar áreas, proteger, né, a vegetação de praia, de duna, criar alguns jardins, a gente começa a criar, a gente chama de jardim de areia, né? Que o pessoal também pode dizer, areia, né? Não quer areia, quer botar grama, não, mas deixa a areia, aquela areinha branca, né? Entendeu? Então essas coisas, mas a gente ouve muita reclamação em relação à maresia, que é muito agressiva as peças construídas e também a vegetação. E o teu trabalho é praticamente todo, em boa parte, exposto à maresia. Qual é em que isso muda ou influencia o teu trabalho, a composição da vegetação, escolha de materiais, a terra? Certo. A maresia, né, na costa, na região da costa, é muito forte, né? Maresia e vento, né? São dois problemas para as plantas. O vento, né, também inclusive é o vento com a maresia, né? O vento com a maresia vai depositando aquele sal na folha da planta e tal. Então é um problema muito grande para a escolha da vegetação de uso na praia, né? E também a própria areia, né, drena muito fácil, tem que ter um sistema de irrigação forte. Então, normalmente a gente trabalha muito assim com esses jardins de praia, que a gente chama de jardim mais natural, né, mais de areia mesmo, com plantas bastante resistentes ao sal, ao coisa, e outra parte um jardim talvez um pouco mais protegido do vento, que é um jardim que você trabalha com irrigação, né, com esse tipo de coisa. Também tem algumas plantas que se adequam bem aquelas intempéries do sal. Mas tem dado para trabalhar bem, desde que você, né, escolha bem essas plantas e também cada caso é um caso. Em praia é gozado, que cada praia tem uma praia aqui, outra aqui perto, mas a outra tem mais né, pega mais vento do que a outra tem mais maresia, e uma planta às vezes daqui, não daqui, ou aqui dá, mas o outro não tem irrigação, então é meio confuso isso. E às vezes a gente sempre diz, olha, às vezes tem uma planta que você coloca aqui, mas talvez essa tenha que passar por um período de adaptação ou não, pode morrer, não é?
Mas com o tempo, erros e acertos, a gente vai, hoje já tem um certo resultado que vai funcionando, né? Mas tem poucas espécies, tem outro problema desse, né? Esse jardim de praia você tem que escolher entre, sei lá, 10 espécies e sai trabalhando com ela. Bota aqui um assim, depois muda de lado. Então, essa é uma pergunta que eu ia fazer. Você fala das espécies. Elas são disponíveis no mercado? Como são a disponibilidade de plantas no Nordeste? Porque a gente sabe que uma parte do país é abastecido por São Paulo e Rio. Como é que você... Como é que você consegue a vegetação? Como é que você tem trabalhado lá? Tem conseguido fornecedores? A gente não trabalha com execução de jardim, a gente trabalha hoje só com projetos. Sim, mas a especificação... especifica as plantas, né? E as pessoas que executam, por exemplo, tem um engenheiro lá, o Pedro Paulo, que ele tem uma sementeira muito grande, ele planta e tal, coisa. E tem outros que trazem muita coisa de São Paulo, né? Traz e deixa crescendo, então, a maioria, uma boa parte. E essas plantas mais nativas, como o guajaru, por exemplo, é difícil conseguir. Né? O guajaru é um arbusto que dá muito bem na praia ali, no Nordeste todo, né? É fantástico esse arbusto, e dá na duna mesmo, na areia. Mas hoje a gente já tem algumas pessoas que estão plantando essas mudas, mas também em pouca quantidade, né? E outras que sempre tem por lá, né? Coquilo e tal, essas coisas. E outras que você transplanta, salsa de praia e tal, bota lá. Mas está dando para ir levando, né? Mas não tem, talvez, sofisticação aqui de planta de restinga, como tem aqui no Rio, né? Com alguns cemitérios de trabalho de chacel, né? É um trabalho belíssimo, com uma disposição de vegetação fantástica, né? Distribuição de espécies de restinga, né? Lá a gente não tem esse tipo de disponibilidade, né? Ainda. Você participa da universidade, você é professor. Como é que você foi parar na universidade para dar aula? Como? Como você foi parar na universidade para dar aula, para ser professor? Quando eu estava me formando, essa professora que ensinava paisagismo, ela conseguiu botar no currículo novo algumas cadeiras de paisagismo, a Ana Maria Freitas, né? E então ela colocou, que teve uma reforma do currículo, né? Então essa reforma a partir de 89, 90, mudou esse currículo e passou a ter 2 cadeiras obrigatórias de paisagismo, mas até que na época ela consultou você lembra que você foi lá em Recife e deu um curso no IAB? Você lembra lá que a gente convidou para ir lá e você deu aquele curso, também deu uma orientação lá na novo currículo dessas cadeiras, aí ficaram 2 disciplinas de introdução ao paisagismo, né? 1 e 2 obrigatórias e mais 3 eletivas, 3 ou 4 eletivas. Então aí abriram o concurso em 90, 89 ou 90, quando eu terminei a arquitetura e fiz imediatamente o concurso, né? E nós entramos lá e aí eu comecei a ensinar lá essas disciplinas. E hoje você está dando essas aulas ainda? Hoje a gente desce 2 cadeiras, introdução ao paisagismo 1 e 2. Inclusive era no 4º ano de arquitetura e depois até por orientação do Silvio a gente passou para o 2º ano, 3º e 4º período, né, que deu uma base para os alunos para ir adiante. E como é que é a receptividade dos alunos com a disciplina paisagismo? Tem sido muito boa, Eles gostam muito, né? Agora também a gente ainda não chegou numa... A gente sempre está fazendo experiência, todo semestre, para lá, para cá, vai melhorando, aprimorando, né? Porque pega o retorno dos estudantes, pega as críticas e vai tentando melhorar, né? Mas porque é muito pouca coisa, né? 2 disciplinas para entrar. Primeiro que a gente diz ao aluno, olha, isso aqui ninguém não vai fazer ninguém sair paisagista daqui ou poder trabalhar com paisagismo, mas é mais uma disciplina orientada ao arquiteto para trabalhar na paisagem. Então é muito ligado assim ao conceito de paisagem, de como atuar na paisagem, de como atuar com o entorno, né? Então, a gente trabalha muito em cima desse tipo de preocupação. E você está como é? Além de você, tem mais pessoas. A Ana Rita trabalha com você também? A gente dá aula na Rita, né, Sá Carneiros e a Lúcia Veras, né? Somos os 3. E aí a gente está precisando até abrir concurso para ter mais gente lá, porque tem pouca gente, né? E você participou de alguns concursos também, né? Fala um pouco dessa experiência.
Foi, a gente teve o concurso, eu fiz um concurso lá em Recife, já há um tempo, na década de 80, que foi do Parque do Jiquiá, que era uma área onde tem, vocês ouviram falar, a primeira torre do Zeppelin, né, que era o Zeppelin que vinha, né, da Alemanha e pousava em Recife nesse parque. Então essa é a única torre existente no mundo, né? É um lugar de uma importância incrível, mas está abandonado esse terreno. E era uma área de 80 hectares. Nós, na época, passamos do concurso com o arquiteto, com o Marco Antônio, até o Marco Antônio Bossói, filho do Bossói, e a Giane, a esposa dele, e aí nós tivemos 3º lugar, né, nesse trabalho, mas também nunca foi executado, né, que nunca chamaram quem tirou primeiro, nada. Depois, metade do parque construíram uma agência, um prédio que era da Caixa Econômica do Tribunal de Justiça, e outra metade do parque que tem a torre está lá hoje, que a prefeitura quer implantar um parque, mas não tem verbas nisso. Mas foi uma experiência interessante. Depois a gente teve o concurso de Palmas Tocantins, né, que foi também um trabalho bem interessante, uma área de 80 hectares, né, em 92, se eu não me engano. Que aí tiramos também 3º lugar, e o Silvio tirou o 2º, não foi com a equipe dele, e o 1º lugar foi o pessoal do Rio, né, como era o nome você se lembra o nome dele? Mas foi legal, porque a gente, né, foi lá e recebeu o prêmio, quando a gente se conheceu, eu já conheci o Silvio de alguns trabalhos publicados, né, e foi muito interessante lá. Eles te ajudaram em alguma coisa, trabalhando nos concursos? Foi alguma coisa, teve experiência de pesquisa, como é que foi? Foi, eu acho que o concurso nesse aspecto é muito bom, né? Porque você sempre pesquisa e trabalha em cima disso. E nesse caso lá do Tocantins, a gente teve uma pesquisa muito grande, né? De como atuar nessa área, nessa escala, né? 80 hectares, né? Numa cidade sendo construída do nada, né? Sendo feita, como atuar naquela área ali. Então foi muito válido esse trabalho do espaço cívico, espaço gregário, né? A paisagem, a imagem que devia ter esse parque junto da cidade, né? Então foi uma experiência muito boa. E entrou em mais algum depois? Oi? E entrou em mais algum depois? Não, depois desse... Você trabalhou alguma coisa com a Rosa também, né, Luiz? Fez algum trabalho? Não, a Rosa a gente fez um trabalho só, que foi até o início de um trabalho, que foi uma área no Cabo Santo Agostinho, em Recife, que iam fazer um hotel lá, o Blue Tree. E na época a Rosa pegou esse trabalho, foi convidada para fazer esse trabalho, ganhou uma coisa e me chamou para participar com ela, com a Rosa, né? E ela foi até Recife, a gente foi lá no local, conheceu, onde se construiu o hotel. Mas depois cortaram, né? Coisa política, sei lá, ou mudou o grupo que estava lá da FUNCEF, e pararam também ao mesmo tempo. Aí a Rosa chegou a fazer até esse tipo de estudo preliminar, e depois aí cortaram e depois fizeram o trabalho do hotel e fizeram o paisagismo com outra pessoa lá, né? Você chegou a trabalhar com outros profissionais, além da Rosa, um pouco do Burle Marx, nesses momentos? Trabalhou em parceria com alguns outros? Do Sul, de outro lugar? A parte de paisagismo... Sim. A gente trabalhou com a Rosa, com o Burle Marx, né? E o Aru lá no Rio. Não. Teve agora até um ensaio que a gente ia fazer um trabalho junto com o Chassel, em Recife, lá no Instituto Ricardo Brenan, mas depois também deu água. Não foi para frente. Como você lida com as questões ambientais nos seus projetos? Sempre tem a preocupação ambiental, né? Todas as escalas. Infelizmente a gente não pega uma escala muito grande de trabalho, né? Mas dentro da medida possível que a gente trabalha, a gente tem que, você tem uma ideia assim, os maiores trabalhos a nível mesmo de projeto, de execução, em torno de 3 hectares, uma coisa assim, né? 10, 3 hectares, às vezes 20 hectares no parque agora. Então são escalas que não abrange assim, o meio ambiente como um todo, mas sempre a gente tem essa preocupação primeiro no espaço de terreno que você trabalha, tanto na praia com a questão
da drenagem, infiltração de terra, de preservação das dunas, né? Preservação dos mangues, da vegetação existente, ou na área mais interior, com, né, o trabalho de sempre o respeito ao rio, reflorestamento, recursos, tudo isso sempre tem essa preocupação. Né? Além dos hotéis, você tem trabalhado, não, hotel fora da área urbana, você tem trabalhado para o interior do estado, de Pernambuco, interior do Nordeste, tem trabalhado em fazendas, parques, alguma coisa assim? Eles fazem algumas fazendas, mas coisas pequenas, no interior tem uma areazinha de Gravatá, né, que é uma cidade a 1 hora de Recife, a gente tem vários trabalhos lá, que é uma área também que o pessoal usa para passar verão, que lá você vai no verão para a praia e no inverno vai para Gravatá, que é mais alto, então é um pouquinho frio, né? Quando as madames vão estrear aquelas roupas de frio e casaco de pele, não dá, é um pouquinho de nada, 17 graus, não dá pra... Aí tem muitas casas lá, a gente faz alguns trabalhos lá, tem hotéis também, tem condomínios. A gente já fez um trabalho também mais para o interior, um shopping center em Petrolina. Mas, como eu falei, não tem ainda, né, um mercado de trabalho, talvez uma conscientização da elite política e econômica da necessidade e da importância do trabalho do arquiteto paisagista. Né? Então a gente imagina, você tem um Brasil inteiro, né, para trabalhar, não é, todos nós, no entanto se vê tão pouco, né, praticamente todo mundo aqui na capital, em São Paulo, em Recife, né, mas e o resto do Brasil? Né, como é que vai trabalhar essa imensidão? Né? Como você vê as transformações de linguagem ao longo da sua carreira? Você podia falar um pouco do seu trabalho, está ligado com alguma estética contemporânea? O que você faz, está sabendo que você... Como é que você até misturou o que você aprendeu nos Estados Unidos com o que você veio fazer aqui? Como é que foi esse choque, inclusive, né? Saiu dos Estados Unidos e veio para cá. Como é que você começou a... O que te influenciou exatamente? O que você acha que te influenciou? Ou, na verdade, qual seria um paisagista que você sempre admirou? Ou, sei lá, foi uma mistura? Fala um pouco para a gente. O que você acha? É uma mistura, né? A gente, nessa formação americana, muito em cima de design, você tem um design muito ligado, né, talvez meio um tripé, né, que você tem a parte, né, dos condicionantes físicos, né, da parte de engenharia ambiental, quer dizer, como você tem que resolver aquele terreno, a parte programática, né, de que fazer naquele local, e a parte do projeto em si, né, a parte cultural, vamos dizer assim, de como se atua naquele projeto. Né? Então, a questão assim, da linguagem, de uma estética, a gente nunca teve assim, uma coisa. A gente sempre admirou muito vários arquitetos da época, né? O Peter Walker, o Friedeburg, né? Todos aqueles outros arquitetos americanos, os arquitetos, alguns arquitetos europeus, o Burle Marx, claro, com, né, a parte tropical, mas você tinha uma linguagem, né? Partia do princípio que, claro, que você tem toda a influência, né? Você está influenciando todos esses trabalhos, toda essa exposição, mas a gente tinha essa preocupação de ter assim, uma linguagem de marcar, não, esse trabalho aqui é meu, né? Que a gente via sempre aquele trabalho de Burle Marx como uma coisa, todos aqueles desenhos que ele fazia, né? Uma coisa muito dele como gênio que ele era, né? Como Niemeyer também, né? Tem aqueles traçados que ele faz nos prédios e só ele faz aquilo, né? Coisa da genialidade que ele tem. Então, para você tentar trazer aquele estilo do Burle Marx para o projeto, ia ficar meio pastiche. Então, a gente procura saber para um projeto fosse uma coisa, né, que viesse de uma funcional e, né, sempre funcionasse programaticamente, funcionasse do ponto de vista ambiental, de execução, de economia, e também tivesse, claro, a estética intrínseca que tinha que ter, né, a fazer funcionar e ser bonito e ser belo. E aí a gente experimentando várias linguagens diferentes e claro, tendo muita influência de outros paisagistas, mas a gente acha que, claro, que vai evoluindo muito, né? Você está sempre evoluindo, ainda bem, né, que o trabalho que a gente fazia 20 anos atrás, hoje a gente vê, claro, que hoje faria talvez diferente ou com outra linguagem, né, do que seria a linguagem contemporânea hoje, né, do trabalho.
contemporaneamente você destacaria algum atleta paisagista que a produção te chama a atenção? Algum europeu, ou mesmo Peter Walker, que até te chama a atenção tanto para o bem quanto para o mal? Alguma coisa que você odeie, né? A gente sabe que a obra de alguns desses profissionais são bastante polêmicas. Às vezes falam assim, não faria, não gosto do trabalho de tal pessoa, isso me impacta. Isso de certa forma, influencia para um lado ou para o outro. Você tem alguém que te aflige desse jeito? Não, bom, assim, eu acho só quando o trabalho é pessimamente realizado, né? Quando, às vezes você vê trabalhos realizados lá em Recife, tal, são pessoas que se dizem paisagistas, são terríveis, né? Mas eu respeito muito o trabalho dos arquitetos que são sérios, né? E que fazem a coisa bem feita da maneira correta e claro que a linguagem, o estilo, cada um vai ter o seu e às vezes choca ou não, mas faz parte, né, o trabalho mesmo. Quem que você admira hoje? Pode falar assim. Olha, não, eu gosto muito desse trabalho do Hargreaves, né? Eu acho que é um estilo muito legal, que ele trabalha muito com a composição, a topografia dos espaços. Tá? Uma escola que eu também acompanhei, né, que é essa escola americana, na Espanha tem um trabalho lá de Barcelona, do Manolo, né, que é um arquiteto lá da universidade. A gente, Peter Walker, né, esse pessoal que são mais os papas aí da coisa, mas acho que cada um tem sua linguagem, tem sua importância no contexto, né? Não deve ter... às vezes você vê uma coisa que você acha esquisita, né? Mas depois você vai ver o conceito daquilo, o contexto, pode ser que faça sentido, né? Aquela coisa, não? O trabalho do Chassel já é outra linguagem, né? Que é a parte mais ecológica, né? Um trabalho muito bonito, né? E por aí vai. E como é, Luiz, que está seu escritório? Em relação ao que você começou, como é que você organiza ele? Ele aumentou, cresceu, a informatização mudaram as demandas? Como é que você trabalha hoje? Com muita gente, pouca gente? Você trabalha sozinho? Como é que você tem visto? Como é que é o seu escritório hoje? Sério? O que mudou? A gente evoluiu, a gente trabalhou com computador, né? A gente hoje trabalha com isso e não imagino como é que a gente trabalhava sem computação, né, antes, né? Mas hoje nós estamos com a estrutura hoje, é um escritório pequeno, mas somos 5 arquitetos associados, né, hoje. Tem em vários níveis, né? Desde o pessoal que está recém-formado até o Alexandre, que hoje é... O Alexandre, você conheceu o Alexandre, né? Alexandre, ele fez mestrado em Barcelona, agora está fazendo doutorado lá, é uma pessoa que trabalha muito bem, né, sobre essa parte de conceito e tal, ele é muito ligado. E, bom, aí então a gente hoje tem, né, essa equipe, tem alguns estagiários e tenta dividir as equipes de acordo com os trabalhos. E não terceiriza o trabalho? Não, só quando, assim, alguma coisa de perspectiva, né, de apresentação. No geral, vocês fazem tudo? Mas a parte de desenho e tal, a gente desenvolve toda no escritório. E você não acompanha a obra? Vocês não acompanham a obra? O escritório não acompanha? Acompanha, sim. Acompanha até o fim? Toda a obra a gente acompanha. Aí a gente faz questão de acompanhar. E qual é o grau de o grau de correspondência que você está conseguindo hoje? Mudou em relação ao começo? É mais, é menos? É difícil manter o que você projetou está colocado? Como é que evolui isso? Hoje você consegue ter os projetos como você concebeu? Mais do que no começo ou não? Hoje consegue, né? Até porque você vai... O pessoal também que às vezes trabalha com você vai se acostumando com aquele tipo de detalhe, de coisa, né? Mas eu acho que melhorou muito, né? A execução da obra, tanto a nível vamos dizer assim, de construção, né? Como a nível de jardins também, né? Tanto os dois têm melhorado muito a execução. E o pessoal também, até os próprios engenheiros já passam a ter mais respeito pelo trabalho. E hoje já não é nem porque você não é respeito assim, não, porque é
o projeto de paisagismo, não é por isso, porque ele vê que tem uma responsabilidade no resultado daquela coisa, né? De como o resultado vai, no condomínio, no hotel, aquilo é fundamental para que fique bonito, porque eles vão ter que vender aquele produto, né? Essa palavra que hoje está na moda, né? O produto, né? Vocês executam algum projeto? Não sei. Vocês acompanham Não. a execução? Não, a gente só acompanha a execução, mas não executa nada. Não. Você Só acha projetos. Quão importante seria executar o projeto? Você acha que se você pudesse, você executaria, ou você acha que não é importante? Que o acompanhamento é suficiente? Veja bem, uma época a gente até tentou executar alguns jardins e tal, mas é uma coisa tão complicada, né? Hoje, para você manter os projetos é complicado, né? Você trabalhar com os projetos, com clientes, com acompanhamento de obra. E para você ainda executar aquele, você tem que ter outra estrutura, né? Cimenteira e tal. Então, acho que isso é muito mais uma coisa do engenheiro agrônomo que tem, né? A cimenteira e sabe trabalhar lá e vai plantar, né? E ele, como acontece muito aqui em São Paulo, né? Acontece nos Estados Unidos, né? Ou como o arquiteto projeta, o engenheiro civil constrói, né? Então, acho que é muito mais do engenheiro agrônomo ir lá e executar aquilo. Agora, claro que você acompanha, muda algumas coisas para cá, para lá, né? E não tem, né? E quando a obra é grande, então, é que é mais complicado ainda, né? Você pega uma obra dessa, para você administrar aquela obra, é maluquice, né? Então, é impossível, assim, é inviável, é impossível a gente executar esse tipo de coisa, além de ter uma estrutura muito grande, sabe? Então vamos tentar recuperar a questão. Não, eu estava perguntando sobre se é imprescindível que o paisagista execute a obra, e se você faz a execução de obra, você estava respondendo. Não, a gente já, como eu falei, a gente já tentou uma vez executar algum jardim, mas é tão complicado, né? Você lidar com aquela coisa, tu compra uma planta, leva lá e tem equipe, cava aqui, jardineiro e tal, que a gente prefere se dedicar só ao escritório e ao acompanhamento de obra, né, que é importante. Agora, inclusive uma vez um arquiteto, um amigo nosso, Bossó, disse assim, mas você tem que executar, como é que você vai ensinar? O cliente quer comprar um jardim pronto, né? Ele não quer saber de comprar um projeto e depois o cara vai lá e contrata o cara para executar e vai contratar outro cara. É como um dentista, você não vai para um dentista, o cara faz um projeto do seu dente, né? Aí vai no outro e faz não sei o que e tal. Mas isso eu digo, mas Bossó, não dá, porque é muito complicado, né? Eu acho que se você faz um bom projeto bem detalhado, e se você tem profissionais da área que pega aquele seu material e executa, né, direito, de acordo com o projeto, tem o mesmo resultado, né? Claro que na hora lá você muda aqui ou ali e tal, né? Mas agora tem esse conveniente realmente, né? O cliente vai, contrata o projeto, depois vai, contrata o cara que faz o jardim, depois vai, contrata o cara que faz a piscina, né? E você viu que hoje tem uma evolução de disponibilidade de materiais, tanto de pisos como equipamentos de iluminação, de vegetação mesmo em relação a quando você começou, houve uma melhora para você esses anos todos? Houve, eu acho que está sempre tendo algum produto novo, né, no mercado, disponibilizado, até lá no Nordeste, né, sempre está chegando novidades, a gente está acrescentando coisas novas e também a gente tem essa limitação lá, às vezes tem plantas que você gosta de usar, mas não tem, não encontra, entendeu? Então, você tem que trabalhar com aquilo que está disponível, né? E também é inviável, se você um jardim muito sofisticado, o cara tem que mandar buscar as plantas de subaco, ele não manda, né? Não quer gastar o dinheiro e tal. E conta para mim, alguma dessas obras que para você foram marcantes? Fala as que você lembra. Quais que você falaria assim, você é boa? Hoje Olha, uma que, vamos dizer assim, que foi muito marcante, né? Teve duas. Uma foi um jardim que eu fiz lá em Portugal, que foi uma coisa muito interessante, numa quinta do século XVIII, e que foi no cliente aqui, que era do Brasil, e foi através dele, ele comprou essa quinta, eu fui lá através dele para fazer era cliente também da Janete Costa, então a gente foi lá fazer essa quinta, e para fazer essa intervenção paisagística, né? Eu fiz uma viagem lá em Portugal de pesquisa dos jardins históricos portugueses. E são jardins belíssimos, assim, nível renascentista, né, barroco, são coisas, né? Tem alguns livros publicados sobre jardins de Portugal,
Nós saímos seguindo o roteiro, a gente rodou Portugal inteiro, depois a gente fez esse projeto dele baseado nessa pesquisa, né? Foi uma coisa interessante, né? E foi como uma... E outro, se não escalar, foi o hotel Nanai, né? O Nanai Resort, que é um hotel que marcou muito até pela essa flexibilidade que a gente teve de direcionar o projeto do ponto de vista da arquitetura paisagística, né? de trabalhar, de fazer, criar os espaços, colocar os bangalôs. E foi um projeto também que foi desenvolvido muito assim, ele foi um projeto muito demorado, porque o cliente primeiro ia fazer um grande hotel ligado ao Intercontinental e ia ser uma coisa de 300 apartamentos, depois não deu certo aquela parceria com o Intercontinental, e eles resolveram partir para os bangalôs, ficou um hotel de charme, né? Então foi uma coisa que foi muito trabalhada, desenvolvida assim, com uma coisa diferente, que deu um resultado, né, bom, né, um ótimo resultado, porque ele está, né, pelo menos tem sido muito falado, né, tem dado muita publicidade, e é um lugar muito gostoso, né? Mas fez esse tipo de projeto assim gostoso, foi fazendo, mexendo, foi no local mesmo, muda para cá, para lá, faz o projeto, então foi um laboratório muito grande, vamos dizer assim, de pesquisa, né, e erros e acertos, foi funcionando, né? Acho que é bom, né? Já você não quer perguntar uma Ah, coisa? sim. A única Exato. pergunta é em relação também, para terminar então, em relação aos primeiros tempos, você começou a dar aula, sei lá, 15 anos ou mais, o que mudou em termos de aceitação na escola? Mudou, é igual? Os colegas, professores aceitam melhor vocês? Continua uma grande batalha? Como é que é? Os professores, E colegas, os alunos arquitetos. também, né? Ainda tem uns professores que têm muito preconceito ainda, né? Esse pessoal do jardim, das plantinhas, né? Mas o pessoal também vai mudando um pouco, vai começando a respeitar mais o trabalho da gente, e os alunos também. Os alunos normalmente gostam muito do paisagismo, da classe paisagismo, né? Pelo menos uma boa parte. Sempre tem aqueles que não agrada a todo mundo, né? Mas eu acho que nessa evolução que a gente está ensinando desde o início para cá, como eu falei, a gente está sempre trabalhando coisas novas, né? E tem evoluído, né? E eu também acho que a gente não chegou ainda em nada que digo, olha, isso aqui está o ideal, mas está... Mas a gente está experimentando e vai experimentando com os alunos e vai sempre pegando o que dá certo e o que não dá, né? Deixa para lá. Mas essa visão da leitura da paisagem é que a gente está concentrando muito hoje para o arquiteto atuar, né? Nessa parte da escola, né? Leitura da paisagem, então. Tá legal. Luiz, obrigado. Queria agradecer por você estar aí. Está cansado hoje, né? Passou de com aula, mas para nós foi bastante bom, muito importante, tá bom? Ok, muito obrigado a vocês, né? Tá. É um grande prazer estar aqui.